comigo nesse período sobre pecadinho e pecadão. Será que realmente existe isso? Será que existe isso? Abra sua Bíblia em João capítulo 4. João capítulo 4. Se você não tem a sua Bíblia, pode acompanhar comigo aqui na projeção. Capítulo 4, versículo 1 em diante. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Galileia e voltou uma vez mais. Saiu da Judeia, quer dizer, e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Então vamos entender ali no mapa mais ou menos. Tá? Jesus estava aqui na Judeia, Jerusalém está aqui, então ele ia para Galileia. Agora, para ele ir da Judeia para Galileia, ele tinha que passar por Samaria. Agora, ele tinha 3 opções de trajeto, normalmente, né? Então, ele podia ou ir pela costa aqui, ou então margeando o Rio Jordão. Ou então, ele passava pelo meio aqui de Samaria. Vamos ver o que Jesus fez. Tá? Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Veja aqui é a cidade de Sicar, bem aqui onde está a flecha, tá? Então Jesus saiu da Judeia e queria ir para Galileia, então ele foi pelo meio aqui. Então só para você entender. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Em algumas versões da Bíblia está escrito hora sexta. Hora sexta é meio-dia, porque o judeu começava a contar a partir do nascer do sol, então teoricamente 6 da manhã, então a hora sexta daria meio-dia. Meio-dia não era a hora que as mulheres costumavam buscar água. Elas iam mais cedo e geralmente iam em grupo. Tá? Quando ainda não estava quente, de modo que pudesse ter água para as tarefas do dia que vinha pela frente. Então, o que essa mulher estava fazendo sozinha, ao meio-dia, à beira do poço? Isso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, então Jesus estava sozinho. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Judeus e samaritanos eram inimigos assim implacáveis. Os samaritanos eram uma raça assim mestiça, parte judia, parte gentia, que havia se formado durante o cativeiro assírio. Então, eles pegaram parte da religião judaica, parte da religião dos povos que estavam ali. Então, os povos, os judeus, realmente não se davam bem, né, de jeito nenhum. Consideravam os samaritanos racialmente inferiores, hereges, né, que adoravam outro tipo de Deus. Então, havia vários problemas aqui. Jesus falou com a samaritana. Já havia um problema ali, porque além de ser um judeu e uma samaritana, e também os homens não falavam com mulheres, ainda mais sendo samaritana. Era um problema sério ali Jesus falar com aquela mulher em público. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar a água, o poço era fundo. Então havia, normalmente naquela região, o poço tinha uns 30 metros de profundidade. Então Jesus não tinha nada para tirar, porque cada um levava o seu utensílio para tirar a água do poço. Então a mulher perguntou: você não tem nada,
não tem com que tirar água, e o poço é fundo. Onde posso conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Isso aconteceu em várias situações onde Jesus estava falando sobre coisas espirituais e as pessoas que ouviam entendiam materialmente aquela situação. Jesus estava querendo falar de uma outra água, né? Não no sentido físico, mas a água que era necessária, aquilo que era tão básico para o seu espírito. Jesus está revelando que sua oferta era algo que era para satisfazer a sede interior, aquela satisfazer e dar na profundidade da alma. Ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. O nosso problema na nossa vida cristã é que geralmente costumamos dividir, ou separar, ou classificar os pecados. Então isso é uma coisa perigosa, porque isso atrapalha dentro do nosso relacionamento com Deus, porque o entendimento do pecado vai definir o tipo de relacionamento que vamos ter com Deus. Então nós não admitimos, mas na prática, até nós da igreja, nós classificamos pecadão, pecado e pecadinho, talvez 3 tipos, de pecados aí. E dessa mulher, se a gente fosse falar honestamente, nós colocaríamos essa mulher no lado do pecadão. Por quê? Samaritana, herege, sendo mulher, porque o judeu, bem ortodoxo, todo dia ele fazia uma oração, agradecendo a Deus porque ele não nasceu gentil, não nasceu animal e também porque não nasceu mulher. Todo judeu fazia essa oração todo dia. Então, samaritana, mulher, uma baixa moralidade, E Jesus tocou bem no ponto fraco dela, uma baixa moralidade, não religiosa, marginalizada socialmente. Então essa é uma mulher que nós colocaríamos sinceramente na balança, no lado do pecadão. É assim que nós classificamos pessoas. Nós falamos porque a gente olha para uma pessoa e fala assim: não, puxa, essa pessoa é assim. Eu vi uma frase muito interessante que disse assim: não julgue os outros só porque os pecados deles são diferentes dos seus. Não julgue os outros só porque os pecados deles são diferentes dos seus. Então nós olhamos para as pessoas, nos comparamos e achamos que somos melhores do que essas pessoas. Então nós achamos que merecemos alguma coisa diante de Deus, porque eu não sou como certos tipos de pessoas. Não sou como aquele adolescente que essa semana saiu atirando nos outros ali da classe, na escola. Eu não faço isso. Aquilo é um pecadão. Agora, eu ter bronca de alguém, eu ter problema com alguém, não, isso não é problema. Isso não é um pecadão. É verdade? Capítulo 4 de João, ele está logo depois do capítulo 3 de João, é óbvio. Mas esses 2 acontecimentos, o que é tratado no capítulo 3 de João, eu creio que tem uma razão, porque Deus fez assim, juntos. E no meu entender, estudando, eu posso ver assim que Deus não queria que esses 2 textos fossem estudados separadamente. Eu creio que ele juntou ali o capítulo 3 e o 4, porque ele queria que nós entendêssemos
entendêssemos exatamente essa questão do pecado em nossas vidas. Creio haver um motivo para que esses dois encontros aparecessem um após o outro nesse evangelho. À primeira vista, tem-se a impressão de que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas é justamente aí que está o nosso problema. Em João capítulo 3 diz o seguinte: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? Disse Jesus: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Depois ele continua explicando no resto do capítulo, e o versículo mais conhecido da Bíblia, que é João 3,16, é justamente parte da resposta que Jesus deu para Nicodemos. Aqui está uma mulher, pecadão, e aqui está Nicodemos, líder religioso. Ele não era hipócrita, pelo que nós podemos entender, porque nem todos os fariseus eram hipócritas. Então ele sinceramente estava buscando a Deus, seguia toda a lei do Velho Testamento. Então era um fariseu devoto. Fariseu já era uma classe pequena. Ele ainda parece que, conforme comentários, ele fazia parte do Sinédrio, que era a Assembleia da Suprema Corte dos Juízes Hebreus. Ele era um líder civil, respeitado pelas pessoas, uma moral muito elevada. Esse era Nicodemos. Se nós fôssemos analisar e olhar, nós poderíamos dizer assim: Nicodemos é um cidadão nota 10, certo? E então, se ele tiver algum pecado, é um pecadinho. Homem próspero. Essa é a visão humana dessas duas pessoas. De um lado, alguém muito pecador. E de outro lado, uma pessoa religiosa. É um cidadão nota 10, talvez como você se considera, uma pessoa boa, comparando com outras pessoas. Só que, quando nós vamos um pouco adiante na leitura desses dois textos aqui, nós olhamos e vemos a visão divina sobre essas duas pessoas. Uma visão é a visão humana, quando a pessoa olha o exterior. Então, talvez as pessoas olhando exteriormente para você e para mim falam assim: puxa, o pastor é uma pessoa boa. Puxa, fulano é uma pessoa boa, porque está olhando de fora, né? E nós não enxergamos aquilo que está no interior, mas Deus enxerga isso. E Deus enxergou isso no coração, lá no interior de cada um. Deus colocou aquelas duas pessoas no mesmo nível de pecado. Samaritana, uma mulher que buscava através, talvez, dos casamentos, através dos relacionamentos amorosos, buscando uma satisfação. Talvez seja o seu caso, que está insatisfeito com seu estado civil,
está achando que se encontrar uma pessoa, se encontrar um príncipe, se encontrar um par, se encontrar alguém, possa preencher a sua sede. Talvez você esteja tentando preencher essa sede interior através de uma carreira profissional, né? Quando eu conseguir isso, se eu tiver tal coisa, então eu vou ser feliz, eu vou ficar satisfeito. Ou então através dos prazeres, através de dinheiro, através de coisas, através de sucesso, né? Tentando preencher essa sede da mesma forma que a mulher samaritana estava tentando preencher esse vazio, essa sede no seu interior. E Jesus falou para aquela mulher: a sede que você tiver, a água que eu tenho para oferecer, você não vai ter sede jamais. Mas estava se falando a respeito da sua sede espiritual. Jesus estava dizendo que não há nada fora de você capaz de satisfazer de verdade a sede que existe no fundo do seu interior. Isso não é só uma palavra para não cristãos. Às vezes, como cristãos, ainda estamos tentando preencher, né, com coisas e pessoas, algo que só Deus pode preencher no nosso coração. Aquela mulher samaritana, no fundo, o problema era o seu vazio interior. Sofia Loren, uma atriz muito famosa no passado, ela disse: tive tudo, prêmios, casamento, mas mesmo assim, em minha vida existe um vazio impossível de preencher. Tenista Boris Becker, ele disse: venci Wimbledon 2 vezes, uma delas como jogador mais jovem. Eu era rico, tinha todos os bens materiais de que precisava. Tive tudo, mas não experimentava nenhuma paz interior. Todo mundo tem de viver em função de alguma coisa. Nós temos que ter um alvo na nossa vida. Mas Jesus argumenta que se não for ele essa coisa, esse alvo, a gente vai se decepcionar, mesmo como cristãos. Porque, em primeiro lugar, essa coisa, se não for Jesus, isso vai te escravizar. Escravizar no sentido de eu preciso disso. Você tem de tê-lo, ou senão não vai haver um amanhã. Eu preciso, eu quero. Essa insatisfação achando que é alguém ou é alguma coisa que vai preencher aquilo. Volto a repetir, mesmo como cristãos, né? Como diz a palavra de Deus, o povo de Israel no Velho Testamento, Deus deu uma chamada em Jeremias dizendo assim: vocês estão cavando poços secos, em vez de buscar a água viva que eu tenho. E assim como cristãos, muitas vezes nós estamos assim, somos cristãos, mas vivemos como não cristãos quando colocamos como alvo na nossa vida alguém ou alguma coisa que não seja o Senhor para satisfazer essa sede da alma. E em segundo lugar, ela te desaponta porque caso você consiga, ela não lhe dará a satisfação necessária. Sempre buscando alguma coisa, buscando alguma coisa. Isso pode acontecer em qualquer um de nós. Mesmo um pastor, mesmo um líder, pode acontecer conosco. Quando colocamos alguém ou alguma coisa, igreja, ministérios, qualquer coisa, que não seja o Senhor. E é interessante porque na situação da mulher, de Jesus com a mulher, ele está falando sobre água, tal, não sei o que, água viva, a mulher não entendendo, e Jesus fala assim: vai lá, busca o teu marido. Parece que Jesus muda, não tem nada a ver, ele está falando sobre água, eles estão conversando sobre água, e de repente Jesus fala: vai lá buscar teu marido. Parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver. Porque eles estavam falando sobre água, a mulher não estava entendendo, e Jesus começa a aprofundar, e começa a cutucar, e chega naquele ponto onde era realmente o problema dela, que era uma insaciabilidade no sentido espiritual. E ele está dizendo: se você quiser compreender a natureza dessa água viva que eu estou oferecendo, você primeiro precisa entender que você tem buscado em outras fontes.
você tem buscado em outras pessoas saciar essa tua sede? Pare e pense um pouquinho. O que realmente o faz feliz? Um celular novo? Ministérios? Tua profissão? As coisas? O que é que te faz feliz? Mesmo como cristãos, o que é que te faz feliz? O que é que você pensa assim, quando eu tiver, se eu for? Responda essa pergunta honestamente no seu coração. O que é que te faz feliz? O que é que te satisfaz? Se eu tiver tal coisa, se eu chegar lá, então saberei que eu terei alcançado, vou ser importante, vou ter segurança, vou garantir a minha vida, vou garantir a estabilidade da minha família. O que é capaz de lhe dar uma vida de real satisfação? Normalmente, se formos sinceros, nós vamos responder pensando em algo que é externo. Entenderam? Normalmente, se nós formos sinceros, nós vamos responder essa pergunta: o que é que te faz feliz? Se nós respondermos com algo que é externo, profissão, pessoas, coisas, sucesso, coisas externas, quer dizer que não é Jesus. Isso não vai satisfazer a sua sede, a minha sede espiritual. Pare um pouquinho e pense sobre isso. A visão divina, Jesus mexendo no interior daquela mulher samaritana, tocou no vazio interior dela. E essa era a razão principal. E quando Jesus olha para Nicodemos e faz com que Nicodemos também entenda que apesar de toda a sua religiosidade, apesar de ser um homem que passou a vida adorando a Deus de acordo com aquela rigorosa tradição judaica, que não era fácil, apesar de toda a sua religiosidade, toda a justiça própria, por que Jesus fala você tem que nascer de novo? Porque essa figura, essa metáfora, no capítulo 4 ele fala sobre água, fazendo com que aquela mulher entenda essa questão espiritual da sede. Aí no caso de Nicodemos, Jesus fala assim, você precisa nascer de novo. Por que Jesus usou essa figura do novo nascimento? O que você fez para nascer? O que você fez para nascer? Nada. Você nasceu. Você não fez nada. Seus pais sim, mas você não. É isso que Jesus estava querendo fazer com que Nicodemos entendesse. Nicodemos, para você entrar no reino dos céus, não há nada que você possa fazer. Nada do que você faça vai fazer com que você mereça entrar no reino dos céus. Você precisa nascer de novo. Como é que você entrou na sua família? Nascendo. Para entrar na família de Deus, você tem que nascer. Isso tem que vir do alto. Não depende de você. Apesar de toda a sua religiosidade. E talvez ao contrário, o oposto da mulher samaritana, talvez haja pessoas aqui que estejam colocando essa religiosidade. Eu vou todo domingo para a igreja, eu dou oferta, eu tenho ministério, eu faço isso. Eu não sou como a mulher samaritana. Mas mesmo assim, talvez você e eu estejamos procurando merecer coisas do Senhor. Isso é mais perigoso do que o caso da mulher samaritana. Lembra da parábola do filho pródigo? Para mim, o mais triste daquela história não é o filho que saiu, porque ele tinha consciência que estava longe da casa do pai, mas era o filho mais velho que ficou na casa. Ele estava tão perto do pai, mas longe interiormente. Isso é perigoso para todos nós cristãos.
de acharmos que irmos na igreja, fazermos certos rituais, aí nós merecemos. E quando Deus não faz como nós queremos, nós ficamos bravos com Deus. Então, o nosso relacionamento com Deus é pelas obras. Fomos salvos pela graça, mas tentamos viver pelas obras. Isso é assustador para nós. Para mim é assustador. Porque Nicodemos era um homem bom. Se nós for falar, puxa, ele merece. E o homem, o ser humano, gosta de fazer isso. Ele não gosta de ser salvo e andar pela graça. Ele gosta de merecer. Por isso que há penitências, há pagamento de promessas. Porque não é de graça. Porque eu fiz isso, então eu mereço. Deus precisa fazer isso. Porque eu fiz tal coisa. Mas no relacionamento com Deus, nada que façamos, por mais boa que seja, não faz com que nós mereçamos. Qual o tamanho do meu pecado? Qual o peso do meu pecado? Pecadinho e pecadão, será que existe mesmo? Como é que você classifica a sua vida diante de Deus? Acha que merece? Merece Deus abençoá-lo porque você tem feito isso ou aquilo? O diagnóstico de Deus, de Jesus, acerca daqueles duas pessoas extremos, e para mim ali foi colocado para mostrar justamente os extremos, né? Uma mulher pecadora, todo mundo reconhecendo como pecadora mesmo, e no outro extremo um homem extremamente religioso. Mas Deus diz que o diagnóstico de ambos era pecado. Não é possível haver conversão enquanto a pessoa não estiver convencida de seu pecado. Não há. Pecado é procurar a salvação em outra coisa que não Deus. Pecado é procurar satisfação como cristãos em qualquer outra coisa que não seja Deus. Isso é pecado. É se colocar no lugar de Deus. Tornar-se o próprio Salvador e Senhor. Porque quando eu me apoio em obras, eu me torno salvador de mim mesmo, Senhor de mim mesmo. Um extremo, a mulher samaritana infringindo todas as regras morais daquela época, na busca pela satisfação. E talvez no seu caso, no meu caso, isso transforma o sexo, o dinheiro, o poder, uma espécie de salvação. Mas também existe a situação da mulher, do homem religioso, de Nicodemos, que busca ser o seu próprio salvador através da sua própria religiosidade. É agir como se fôssemos o nosso próprio salvador. E nesse caso, estamos esperando que a nossa bondade, nossos esforços, nos deem a satisfação necessária. Eu vi essa figura muito interessante, não sei se você consegue ler, mas diz que não existe pecadão ou pecadinho. Todo pecado é pecado para Deus, não importa o seu tamanho, tendo a mesma finalidade, que é a morte física ou espiritual. Se jogar uma pedra grande e outra pequena, as duas afundarão. A grande pelo peso mais rápido, igual a consequência será mais rápido e imediata. A pequena afunda lentamente, igual a consequência demora mais a aparecer, mas não se engane, ela vem. Então aqui está a mulher samaritana com a pedra mais pesada, julgada como pecadora imoral, mas ali está Nicodemos com uma pedrinha que mais cedo ou mais tarde vai acabar afundando mesmo no dia do julgamento final. Não existe diferença de pecado diante de Deus. Você vai falar, mas como? Se uma pessoa como aquele adolescente mata
os seus amigos, colegas de classe, e o outro, e como eu, não há diferença? Não, não há diferença. Para Deus, não. Existe diferença na consequência. Como aquele adolescente, ele vai sofrer as consequências. Agora, você e eu, talvez você como adolescente, que responde para sua mãe, que desobedece, é pecado, porque a palavra de Deus diz que nós devemos honrar nossos pais. Para Deus é pecado. Agora, a diferença com aquele outro adolescente que matou seus colegas, as consequências são diferentes. Mas diante de Deus, um Deus puro, santo, é o mesmo, é pecado. Isso nos separa de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz no Novo Testamento que aquele que pecou em um ponto é culpado de todos os outros. Ele deixa de ser santo, deixa de ser puro diante de Deus. O diagnóstico é pecado. Agora, a prescrição médica, pensei muito sobre isso. Cada vez que ia no médico, um monte de remédio que dá, não pode isso, não pode aquilo, tem que comprar isso. Nunca tomei tanto remédio como nessa época agora. Mas a prescrição de Deus para aquela mulher samaritana era: você precisa da água da vida para satisfazer essa sede interior. E para Nicodemos ele fala: você precisa do novo nascimento. Agora, por que esses dois textos são juntos? Para mim, são complementares. Porque a mulher, para conseguir a água da vida, ela precisava nascer de novo. Só tem a água da vida quem nasce de novo. E a prescrição para ambos é a mesma coisa. A mulher samaritana e Nicodemos são igualmente pecadores e necessitados da graça. Graça, a palavra significa eu não mereço, mas Deus me dá. Entenderam? Porque a vida, salvação pelas obras, ou a vida cristã pelas obras, é tão sério diante de Deus. Porque graça, salvos pela graça, significa eu não mereço, mas Deus me dá, apesar de eu não merecer. Você como pai e mãe sabe disso. Seus filhos às vezes não merecem, mas você faz. Não merece, mas você faz. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 18, porque ali Jesus mostra numa parábola resume nessa parábola exatamente tudo aquilo que estávamos falando até agora. Parábola não é uma história verdadeira, diferente do encontro de Jesus com Nicodemos e com a mulher samaritana. Parábola eram pequenas histórias através dos quais Jesus queria ensinar uma grande lição. Lucas 18 diz assim, versículo 9 em diante: alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Então Jesus se dirige a esse tipo de pessoas que confiavam em sua própria justiça. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu mereço, portanto. E desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar, para encontrar com Deus, para adorar a Deus. O templo era o lugar onde ele se encontrava com Deus. Um era fariseu e o outro publicano. Fariseu, como eu expliquei, religioso. Publicano era alguém que trabalhava para o Império Romano cobrando impostos do seu próprio povo judeu. Então era traidor. E além de traidor, era ladrão normalmente, porque ele cobrava e separava um pouco para ele, como nós vimos na história de Zaqueu. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como. O problema é quando comparamos com pessoas. Paramos de olhar para Deus e olhamos para as pessoas. Não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo com este publicano. Jejuo 2 vezes por semana
e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. A diferença entre graça e misericórdia, na verdade, se complementa. Porque graça, como diz assim, eu não mereço, mas Deus me dá. Misericórdia é, eu mereço o castigo, mas Deus me trata de uma outra forma, Deus me perdoa. Essa é a diferença, são complementares. Eu lhes digo, Jesus terminando aquela parábola, eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro, o fariseu, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. A visão humana sobre esses dois homens que foram encontrar com Deus e orar, a visão exterior dessas duas pessoas. De um lado vemos o publicano, ladrão, corrupto, miserável. Lá embaixo, nota 1, para não dizer nota 0. Lá embaixo. E de outro lado da balança, o fariseu, o homem que jejuava, não era obrigado a fazer 2 vezes por semana, uma estava boa, mas ele fazia 2 jejuns por semana, dava o dízimo certinho, era melhor que os outros homens. São os dois extremos, né? Como a palavra de Deus é impressionante, porque complementa, mostra exatamente João capítulo 3 e capítulo 4. Os dois lados, as duas pontas. Onde você se coloca? Jesus termina aquela parábola dizendo assim: eu lhes digo que este homem, o publicano, e não o outro fariseu, foi para casa justificado. Significa perdoado, aceito. Ele era injusto, mas a justiça de Deus foi colocada sobre ele. Ele não merece isso, não merece. Mas porque ele se humilhou, reconheceu, Deus falou, Jesus disse, esse voltou para casa justificado. E sobre o outro, não falar nada. E para mim, eu tiro, eu daí deduzo que ele entrou e saiu do mesmo jeito. É assim que acontece conosco. Podemos nos encontrar com Deus, mas se formos encontrar com Deus, baseado na nossa própria moralidade, na nossa própria justiça, nos nossos próprios feitos, vamos nos encontrar com Deus, mas vamos sair do mesmo jeito. Não mudou nada. Mas se nós reconhecermos e buscarmos, ou você acha por que nós oramos em nome de Jesus? Não é só para todo mundo saber que terminamos a oração. É porque nós buscamos nos basear no que Jesus fez na cruz em nosso lugar. E não nos nossos próprios méritos. Então aí, se formos assim humildemente, sairemos diferentes, justificados, com a paz de que apesar do que somos, Deus nos aceita. Pastor Guerri começou domingo passado, ele vai continuar hoje, a série sobre o Sermão da Montanha, sobre as bem-aventuradas, baseado em Mateus 5. Domingo passado ouvimos já uma parte, e uma parte dizia assim, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Atitude ao chegarmos diante de Deus. Isso faz toda a diferença. Em Miqueias capítulo 6, versículo 8, Deus disse assim, Ele mostrou a você, ó homem, coloque aí nesse ó homem o seu nome. Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus.
Em relação aos homens, pratique a justiça, ame a fidelidade, mas em relação a Deus, ande humildemente com o seu Deus. A.W. Tozer, um grande pregador do passado, disse: Jesus é o único que sabe o pior de você, e apesar disso, Ele é o que mais te ama. Deus sabe tudo sobre nós. E apesar dele saber, Ele é o que mais nos ama e nos aceita como somos. Então não adianta. É interessante porque nós gostamos de nos comparar com as pessoas, porque as pessoas não nos conhecem interiormente. E como é a nossa preocupação com o que os outros pensam? Mas e a nossa preocupação com o que Deus pensa? Isaías capítulo 66, versículo 2, na edição Revista Atualizada, diz assim: porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor, mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Como é que está a nossa vida, a sua vida diante de Deus? Como é que está? Comparando com as pessoas, se acha melhor? O seu relacionamento com Deus se baseia no que você faz e é. Não estou dizendo que não seja importante aquilo que fazemos. É importante. Mas em relação a Deus, nunca será suficiente para Ele nos aceitar. Pelo contrário, quando nós nos relacionamos da forma correta diante de Deus, então vamos saber a nos relacionar também com as pessoas. Que vamos enxergar as outras pessoas, não como inferiores, mas na perspectiva de Deus. É isso que Deus quer da nossa vida. Eu queria terminar o culto com um cântico. A Suzana falou essa semana para mim assim, faz tempo que a gente não canta cânticos, né? O hinos, quer dizer. E eu pensei em vários cânticos para terminar esse estudo, mas na minha mente vinha esse hino, tal qual estou. Queria que a Ruth que a gente cantasse. Eu gosto desse hino porque ele diz assim: tal qual estou, eis-me, Senhor, pois o teu sangue remidor verteste pelo pecador. Ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, sem esperar que possa a vida melhorar. Em ti eu só quero confiar. Ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou e sem poder, as faltas podes preencher, e tudo quanto me é mister, ó Salvador, me achego a ti, tal qual estou, me aceitarás do jeito que eu sou, e tu minha alma limparás, com o teu amor me cobrirás, ó Salvador, me achego a ti. Tal qual estou.
Obrigado, Pai, porque Tu és o Deus que conheces tudo acerca de mim. Assim como o Senhor olhou para aquela mulher samaritana e não precisava a mulher falar para Jesus acerca dos seus pecados. Jesus disse: vai lá chamar teu marido. Jesus simplesmente queria que ela confessasse isso e falasse: Senhor, eu sou pecadora. Eu não sei como é que está a sua situação. Não sei. Mas talvez você esteja numa vida de sede, tentando saciar essa sede interior, à espera de alguém, ou confiando em alguém, tentando saciar essa sede interior com pessoas ou com coisas. E é por isso que você não vive numa constante sede espiritual.